Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que residem aqui, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Amém. Meus irmãos, que capítulo poderoso que marca o início da igreja com o Pentecostes. Essa festa judaica, uma das principais festas judaicas. O versículo 1 já pode colocar aqui e congelar por enquanto, tá? Obrigado. A festa dos Pentecostes, que recebeu o Espírito Santo em Jerusalém há aproximadamente 2000 anos atrás. Esta que é uma das principais festas dos judeus, festa de Pentecostes. Em outra linguagem também é chamada de festa das colheitas. Nós vamos falar nessa tarde sobre essa festa de Pentecostes, ou festa das colheitas. A palavra Pentecoste significa quinquagésimo porque essa festa ocorreu exatamente 50 dias depois do contexto da Páscoa. Termina a Páscoa, passa-se 50 dias, que é de onde vem a palavra, claro, quinquagésimo. Então, a festa de Pentecostes. A festa da Páscoa também é uma outra
grande festa, uma das principais festas dos judeus. Acontece 50 dias depois, ou em outra linguagem também, 7 semanas depois. 7 semanas depois, 7 vezes 7, 49, com o domingo 50, chega a festa de Pentecostes. Então por isso a palavra com esse significado, significa 50º, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde. A Bíblia diz que se aglomeravam ali, conforme nós lemos juntos, muitas nações, descendentes de judeus, filhos de judeus que não tinham propriamente nascidos na Judéia, que se dispersaram pelo mundo desde o exílio e se acostumaram com viver fora da sua região, da região dos seus pais, dos seus ancestrais. Eles vinham para essa festa, tanto a Páscoa como o Pentecoste. Então a Bíblia chega a falar aqui de todas as nações debaixo do céu estavam lá na festa do Pentecostes. Você leu comigo. Então haviam muitas línguas. Alguns acabavam por talvez não ter tanta familiaridade com o hebraico, mas com a língua de onde estavam vindo, de outras nações. Então haviam ali muita gente. Prosélitos são aqueles que se converteram ao judaísmo e iam para a festa do Pentecostes, ou seja, iam para a festa das colheitas. Pentecostes, lembrando que significa festa das colheitas. E hoje eu quero falar de 2 significados da festa de Pentecostes. 2 significados da festa de Pentecostes. Grave isso. Quantos significados? 2 significados da festa de Pentecostes. O primeiro significado da festa de Pentecostes é a celebração da grande colheita. A celebração, por isso, festa das colheitas. A celebração, primeiro significado, a celebração da grande colheita. O segundo significado que eu vou falar no decorrer dessa mensagem, nos próximos 30 minutos, é celebração da lei. Primeiro significado, celebração da grande colheita. Segundo significado, a celebração da lei. Mas voltando aqui a falar sobre essa que é uma das principais festas dos judeus, como também falando um pouquinho, antes de falar do Pentecostes, falando um pouquinho da Páscoa, que também é outra festa, uma das principais dos judeus. Não foi coincidência, por exemplo, na Páscoa, que Cristo morreu exatamente nessa data. Não foi coincidência. Cristo poderia ter morrido em qualquer outra data. Você já parou para pensar nisso? Cristo poderia ter morrido em qualquer outra data, mas na presciência de Deus, ele precisou morrer na Páscoa para fazer sentido a todo aquele ato, toda aquela cerimônia. Vocês sabem que na Páscoa o cordeiro era morto, o cordeiro era sacrificado, e Cristo morreu como sendo o cordeiro de Deus, para mostrar aos judeus que tudo aquilo que eles vinham fazendo por anos era só um tipo, era só um ato profético daquilo que haveria mesmo de acontecer, literalmente, a morte de Cristo como o Cordeiro de Deus. Então não foi coincidência que Cristo morreu na Páscoa. Agora é interessante também, porque ainda nesse contexto da Páscoa existia uma outra festa. Dentro desse próprio contexto da Páscoa existia uma outra festa que era chamada a festa das primícias. Festa das primícias. O que era a festa das primícias? Eu quero falar rapidinho aqui nessa introdução dessas 3 grandes celebrações: festa da Páscoa, festa das primícias e festa de Pentecostes, tá? Então, Páscoa, Cristo morreu na Páscoa, não foi coincidência. Segunda festa, festa das primícias, Jesus ressuscitou na festa das primícias. Isso também não foi coincidência. Por quê? Veja bem, o que acontecia na festa das primícias? A Bíblia diz que essa festa foi instituída por Deus, e depois que a colheita estava pronta para ser colhida, o ofertante ele ia na sua colheita e com um braço ele pegava tudo aquilo que podia pegar. E esse primeiro aqui era oferecido para Deus. Deus sempre agiu dessa maneira. Deus sempre trabalhou dessa maneira. O primeiro é para Deus. Sempre. A gente vê isso em toda a Bíblia. Então, o ofertante ia, pegava tudo que podia pegar, um molho inteiro, colocava e trazia até o sacerdote e dizia:
esse aqui é para Deus. Eu estou falando da segunda festa, festa das primícias. E o sacerdote pegava aquele molho e movia perante o Senhor. Movia perante o Senhor. E Cristo ressuscitou exatamente nessa festa, nessa segunda festa, a festa das primícias, quando o sacerdote pegava esse molho e movia perante o Senhor. Esse molho movido representa Cristo, movido pelo próprio Deus, ou seja, ressuscitado pelo próprio Deus, porque Deus ressuscitou a Jesus de Nazaré e moveu e tirou ele do sepulcro emprestado, por isso emprestado, ele não precisava por mais tempo. Jesus foi ressuscitado por Deus Pai. E não é coincidência. Vamos ler. Levíticos capítulo 23, versículos 10 e 11. Vamos ler exatamente isso que eu acabei de dizer para você conferir na sua Bíblia, anotar. Levíticos capítulo 23, versículos 10 e 11. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa colheita ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Ou seja, no dia seguinte ao sábado é num domingo. Então por isso que Jesus também ressuscitou num domingo. Combina bem com o texto de Levíticos. Jesus ressuscitou num domingo, e esse molho movido era também no domingo. Então não foi nada por acaso, não existe coincidência aqui. Cristo morreu na Páscoa, ressuscitou na festa de primícias. E agora, uma outra questão: também não há coincidência quanto ao dia de Pentecoste. Não há coincidência, porque o que se comemora no dia de Pentecostes? No dia de Pentecostes se comemora a grande colheita. Vamos ler Levíticos, ainda no mesmo capítulo, Levíticos capítulo 23, versículo 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Ou seja, terminou o sábado, começa a contagem, ok? Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, começa a contagem dos 50 dias, ou 7 semanas, 7 vezes 7, 49, 7 semanas inteiras. Continua. Até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Continua. Das vossas moradas trareis, olha, e congela esse versículo 17. Das vossas moradas trazeis. Eu quero que toda a igreja leia comigo. Vamos lá, 3, 2, 1, já. Ok, beleza. Pode congelar essa parte aqui. Então, isso aqui é o Pentecoste que Deus estabeleceu lá na lei, que Deus estabeleceu lá no princípio para os judeus. Isso aqui é o Pentecoste. Então, fazendo aqui um contraste entre o Pentecoste e a festa anterior, que era a festa das primícias, fazendo aqui um paralelo. Olha só, veja bem. Nas primícias, o ofertante ia com um braço e pegava o que podia pegar e dizia: o primeiro é para Deus, eu vou levar para Deus, colocar nas mãos do sacerdote. Só que esse primeiro molho era cru, do jeito que estava na terra, ele arrancava cru e trazia para o sacerdote. Isso é festa das primícias. Passava-se 50 dias, vinha o Pentecoste. Aí no Pentecoste já não trazia um molho cru, não, já se trazia algo mais robusto, algo já que passou pelo processo, algo que, das vossas trazeis o quê? Pães, ou seja, não é mais o produto cru, já é o produto que passou pelo processo, já foi preparado, já se tornou um pão ou pães, né? E 2 dízimas de um efa de farinha, ou seja, o trigo já foi moído, já se transformou em farinha. Então, no Pentecoste são entregues elementos já preparados, elementos cozidos, elementos fermentados, não cru, sabe? Então, olha que interessante, o Pentecoste é na verdade o resultado já de uma obra feita. O Pentecoste é resultado de uma obra que já passou por um processo.
um processo, espiritualmente falando, um processo da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Agora é o resultado, é a igreja nascendo, é o resultado, é a igreja surgindo. E esse resultado, ele é conhecido como, ou o Pentecoste é conhecido como a celebração da grande colheita, porque, veja, até os números mudam. Lá na festa das primícias era um olho, agora já são dois pães para serem movidos, duas dízimas de efa de farinha serão entregues ao Senhor. Então é uma grande colheita, é algo mais abrangente, é algo que não foca só num povo, por exemplo, só no povo judeu. É algo que foca em todos, em toda a humanidade, em todas as pessoas. É o evangelho de Jesus Cristo pregado em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. É Deus se revelando não só aos profetas, não só aos sacerdotes, não só aos reis, mas a todos. É a profecia de Joel se cumprir, conforme disse Pedro. E isso é o que está acontecendo, meus irmãos. Enquanto eles estavam assustados e dizendo, estão bêbados, estão tomados de mosto, então Pedro se levanta e diz, não, isso é o que Joel profetizou, é uma bênção para todos. A casa foi cheia e todos foram cheios do Espírito Santo. É uma colheita completa, é uma colheita abrangente, é uma colheita, o fruto de um resultado de um trabalho excepcional. Joel profetizou, vossos filhos profetizarão. Não há alguém aqui que seja jovem demais, pode profetizar também. Ou não há alguém aqui que seja velho demais, vai também ter sonhos espirituais. Não há alguém que se sinta, digamos assim, não tem status social. Os servos e as servas também profetizarão, homens, mulheres, jovens e velhos. Isso é para todos, isso é a grande colheita. Chegou o tempo da grande colheita. Isso significa Pentecoste, celebração da grande colheita. E Jesus já tinha falado isso, Jesus já tinha dito. Certo dia, Jesus olhou e disse, meus discípulos, os campos já estão brancos para a ceifa. Está tudo branquinho, está tudo branquinho. Só falta ser colhido. Daqui a pouco isso tudo vai ser colhido. Vai chegar o Pentecoste, a grande colheita, e vocês vão poder colher. Então o Espírito Santo veio exatamente para nos ajudar a colher aquilo que nós não teríamos capacidade alguma de colher. O Espírito Santo vem para nos ajudar a sermos esses trabalhadores que o Pai orou para que Deus envie trabalhadores para essa grande colheita. A colheita já está aí, a colheita já está branca, a colheita já está pronta. E essa colheita é a colheita dos últimos dias, disse Pedro. E nos últimos dias, diz o Senhor. Esses são os últimos dias. Então a colheita já está pronta. Tanto que quando eles foram cheios do Espírito Santo, a partir do cenáculo, Pedro se levantou e os 11 se levantaram com ele. E Pedro começou a dizer e começou a citar o profeta Joel. E enquanto Pedro pregava, as pessoas começaram a se perguntar: o que faremos? O que faremos? Aí Pedro respondeu: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. E 3.000 almas aceitaram a Jesus. Começou a grande colheita. Isso é Pentecoste. Isto é Pentecoste, grande colheita. E nós não conseguiremos ter essa grande colheita que nós tanto queremos e que Deus quer também, como disse o pastor Alessandro na tarde de ontem. Missão não está só no coração de Deus, deve estar também no nosso coração. Mas nós não conseguiremos fazer essa grande colheita se nós não tivermos o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que marca a festa da grande colheita. É o Espírito de Deus que marca a festa do Pentecoste. É inútil, é absolutamente inútil pensarmos que conseguiremos fazer alguma coisa sem a presença do Espírito Santo. Será que você pode, nesse momento, abrir o seu coração e dizer: Espírito Santo, eu preciso do Senhor para essa grande colheita. Eu preciso do Senhor para essa grande colheita. Não tem como pregar sem o Espírito Santo. Não tem como falar sem o Espírito Santo. Não tem como exercer ministério sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo no dia de Pentecoste para nos fazer
resgatar, para nos fazer colher esses trigos que já estão brancos. Não pode passar o tempo, tem um tempo determinado. Tem que colher enquanto está branco. Depois que ficar amarronzado, aí já perdeu o tempo. É o Espírito Santo que vai te ajudar a colher essa pessoa que você está falando de Jesus, está orando por ela. É o Espírito Santo. Não pense que você pode exercer a pregação do Evangelho sem o Espírito Santo. Eu, com esse microfone na mão, o mais longe que está aqui pode me ouvir. O mais longe que está aqui pode me ouvir. Talvez até alguém que está ali no café pode me ouvir. A Meriene, que está com o bebê no colo lá, está o quê? Talvez uns 30 metros de mim, mais ou menos, 25, 20, por aí. Ela consegue me ouvir porque eu estou com o microfone na mão. Agora, eu consigo falar a sua mente, Meriene. Eu consigo falar a sua mente. Mas é o Espírito Santo quem pega a mensagem daqui e coloca aqui. É o Espírito Santo, só o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não é você. Nós não temos esse poder. Nós não temos. Nós podemos estudar, nós podemos orar, nós podemos pedir graça, nós podemos nos preparar, mas é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Não perca a presença do Espírito Santo. Não percamos a presença do Espírito Santo. O primeiro significado de Pentecoste, você falou comigo. Primeiro significado de Pentecoste: celebração da grande colheita. O segundo significado de Pentecoste: celebração da lei. Diga comigo: celebração da lei. Por que a celebração da lei? Porque foi exatamente nessa festa de Pentecoste, há muitos anos atrás, comparado a Atos 2, que Deus deu a lei. Foi exatamente nessa festa de Pentecoste, há muitos anos atrás, para ser um pouco mais preciso, há 1470 anos atrás, antes do Pentecoste, antes de Atos 2, que Deus deu a lei, lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus deu a lei. Ali foi o Pentecoste. Ali foi o primeiro Pentecoste. Antes, claro, 50 dias antes, a Páscoa, a primeira Páscoa, lá no Egito. Lá no Egito. Depois da primeira Páscoa no Egito, passou 50 dias, eles estavam no Monte Sinai, no primeiro Pentecoste. E ali no primeiro Pentecoste Deus deu a lei. Então todo ano que chegava o Pentecoste era uma celebração da colheita, mas não só, também era a celebração da lei. Eles celebravam a lei que tinham recebido, a lei que Deus deu a Moisés, ou por intermédio de Moisés ao povo. Então Pentecoste também significa a celebração da lei. E a gente olha lá para o primeiro Pentecoste da história, que é Êxodo capítulo 19, depois da primeira Páscoa da história, que é Êxodo capítulo 12. E a gente vê que o que houve no primeiro Pentecoste da história? O que houve? Vento, barulho, fogo, vozes no topo da montanha, como que um vulcão em erupção, e Moisés mais próximo de Deus, recebendo a lei, e Deus escrevendo os mandamentos com seu próprio dedo nas tábuas da lei. Olha que coisa maravilhosa! Primeiro Pentecoste foi assim: houve vento, barulho, fogo, vozes no topo da montanha. E agora o que aconteceu em Atos 2, nesse Pentecoste que está na Bíblia aqui mais recentemente, pelo menos para nós, né? Comparado a nós. O que houve nesse Pentecoste? Também houve basicamente essas coisas: vento, barulho, fogo, vozes no topo da montanha. Aleluia! Nada é coincidência na Bíblia. Deus está regendo a história nos seus mínimos detalhes. Por isso abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 2, vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 2, pode sair de Levítico. Agora vamos, Atos capítulo 2, versículo 2 diz: e de repente veio do céu um som, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Veio um vento do céu, assim como no primeiro Pentecoste. Veio um vento, houve barulho. E versículo 3 diz assim: e apareceram línguas distribuídas entre eles como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Que coisa impressionante. Agora vamos fazer aqui uma comparação do Pentecoste de Atos 2 com o primeiro Pentecoste da história, Êxodo 19. Vamos fazer uma comparação? Vamos lá. Primeiro Pentecoste da história, Êxodo capítulo 19. O fogo estava no topo da montanha, lá em cima do Monte Sinai.
E no Pentecoste de Atos 2, esse fogo saiu do topo da montanha e ele veio para cima da cabeça de cada um de nós. E todos foram cheios do Espírito Santo. O que Deus está dizendo com essa mensagem é o seguinte: agora vocês não são visitação, agora vocês são habitação. Eu passo a habitar em vocês, eu passo a selar vocês. Eu estou confirmando a minha presença sobre vocês como santuário do meu Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Eu leio a Bíblia, eu prego e o meu coração queima. Isso é tão maravilhoso. É interessante porque olha só, me faz lembrar agora também quando Salomão construiu o templo. Ele construiu aquele templo maravilhoso, esplêndido, e ele orou, e a Bíblia diz que quando ele orou, desceu fogo do céu e confirmou o templo que Salomão tinha construído. A mesma coisa acontece em Atos 2. Enquanto o novo templo estava sendo inaugurado, esse templo aqui, esse templo aí, esse templo aí, esse templo aí, desceu fogo do céu e confirmou. É a confirmação de que nós somos templo do Espírito Santo. É a mesma história, é a Bíblia conecta, é a Bíblia se encaixando nos mínimos detalhes. E segundo a descrição de Atos 2, veio mais ou menos isso aqui, ó. Uma bola, pensa comigo, uma bola de fogo. Veio do céu, uma bola de fogo grande, grande, no meio dos irmãos no cenáculo. E era como se Deus estivesse dizendo assim, ó: eu estou confirmando a minha igreja no coletivo. Eu estou confirmando a minha igreja no coletivo. Só que essa bola de fogo, ela fez isso aqui, ela se repartiu. Por isso que a Bíblia diz: houve línguas Depois que ela veio assim, ela fez isso aqui, ó. Ou seja, eu estou confirmando a minha igreja no individual. Eu estou confirmando a minha igreja no individual. O mesmo que aconteceu com Salomão, agora está acontecendo em Atos 2. É Deus confirmando, é Deus confirmando. Você é morada, você é meu templo, você é meu santuário, você é meu templo. Então assim, nós somos igreja, mas eu também sou o templo do Espírito Santo. E fogo do céu desceu. Aí você pergunta assim para mim: ô pastor Anselmo, por que não tem fogo sobre mim hoje, quando eu sou batizado com o Espírito Santo? Porque fogo só houve na inauguração. Nos dias de Salomão foi fogo só na inauguração. Nunca mais viu fogo daquele jeito, nunca mais. Assim como nós, nesse dia da inauguração da igreja, fogo, visivelmente fogo, só na inauguração. Não precisa mais. A inauguração sempre é diferente, mas o importante é que no decorrer da história, eu carrego comigo essa mensagem: eu sou templo do Espírito Santo, eu sou habitação do Espírito Santo. Outro paralelo, outra diferença. No primeiro Pentecoste, Êxodo capítulo 19, Deus deu a lei. O que Deus deu? Deus deu? Agora, no Pentecoste de Atos capítulo 2, Deus não deu a lei, que Deus já tinha dado. Deus deu o Espírito. Deus deu o Espírito. Aleluia. O povo lá no Êxodo 19, quando recebeu a lei, eles pegaram a lei, olharam para a lei e pensaram assim: meu Deus, mas como que eu vou cumprir essa lei? Eu vou tentar. Eles tentavam, mas não conseguiam, porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus sem o Espírito. Você pode até ter a lei, mas se a gente não tiver o Espírito, a gente não consegue cumprir a lei. Aí Deus olhou, 1470 anos se passaram, e o povo lá tentando cumprir a lei sem o Espírito, porque Deus ainda não tinha dado o Espírito. Em Atos capítulo 2, Deus diz: agora eu vou dar o Espírito. Lá eu dei a lei, agora eu vou dar o Espírito. E com o Espírito vocês vão cumprir a lei. Vocês vão conseguir cumprir a lei, porque o meu Espírito vai regenerar vocês, o meu Espírito vai transformar vocês, o meu Espírito vai mudar a natureza de vocês. A outra diferença, no Pentecoste de 19, houve distanciamento. O povo estava distante. Aliás, Deus falou para que o povo ficasse distante, porque o peso da glória de Deus, o peso da santidade de Deus era muito grande. Agora não há distância, agora há uma aproximação. Esse fogo veio para cima, ou para dentro, na verdade, de cada um de nós. A outra diferença, no Pentecoste de Atos 19, o povo tremeu de medo, o povo ficou com muito medo. Agora, no Pentecoste de Atos 2, a Bíblia diz que o povo não ficou com medo. Pelo contrário, o povo teve muita coragem.
coragem. Olha o que o Espírito Santo faz. Alguém está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui nessa tarde? Aleluia, coragem. Receba coragem em nome de Jesus. Coragem para pregar o evangelho, coragem para, se preciso for, como os discípulos, até enfrentar o Coliseu, até enfrentar os leões, até enfrentar o martírio. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e ser-me-eis mártires, e ser-me-eis testemunhas. Coragem, coragem. No Pentecostes, capítulo 19, Deus escreveu a lei nas tábuas de pedra. Mas no Pentecostes de Atos 2, Deus escreveu no nosso coração, conforme a profecia também de Jeremias capítulo 31, versículo 33. No Pentecostes 19, o povo disse assim, ó, Deus, não fale conosco, porque eles estavam com medo de Deus. Mas no Pentecostes de Atos 2, eles disseram, o que faremos? Depois da pregação de Pedro, de arrependimento, eles disseram, o que faremos? Eles queriam aproximação, como um pai chama o filho. Ali Deus estava chamando o seu povo. Naquele contexto do Monte Sinai, da subida de Moisés ao Monte Sinai, a Bíblia diz que 3.000 pessoas morreram, literalmente. Mas no Pentecoste de Atos 2, 3.000 pessoas se converteram. Aleluia, é a grande colheita, No Pentecoste aos 19, houve uma experiência, sim, houve uma experiência, mas o povo estava isolado, o povo estava no deserto, isolado, experiência, mas vamos compartilhar com quem? Não tem vizinho, estão no deserto, peregrinando no deserto, não tem vizinho. Mas o Pentecoste de Atos 2, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. No Pentecoste de Atos 2, Deus te dá coragem para você compartilhar, para você pregar, para você falar de Jesus, aleluia, para você proclamar o nome do Senhor. No Pentecoste de Atos de Êxodo 19, eles foram espectadores de uma experiência. Moisés viveu essa experiência mais de perto, mas o povo foi espectador de uma experiência. Ficaram só olhando lá de baixo, no cume do monte. Catiane fica preocupado quando eu venho para cá. No cume do monte, olhando a experiência como espectadores. Agora, no Pentecoste de Atos, capítulo 2, eles viveram a experiência. Deixa eu perguntar para você: onde você está? Ao mesmo tempo que eu olho daqui e me alegro com algumas pessoas se alegrando, eu me entristeço com algumas pessoas que ainda não estão no Pentecoste, estão no Sinai. Está vendo outros experimentar, mas eles não conseguem experimentar. Daqui eu vejo pessoas que estão como um vulcão em erupção, aí está queimando o coração. Mas eu também vejo pessoas que não conseguem ainda viver aquilo que alguns já têm vivido. Ainda estão no Sinai, ainda estão como espectadores, ainda vem o culto para ver o que Deus vai fazer. Viva a experiência, viva a experiência, viva a experiência. Toca na pessoa que está do seu lado e diga: para de ser espectador, viva a experiência. Toca na pessoa que está do seu lado e diga: sai do Sinai, vai para o cenáculo. Vai para o cenáculo. Vai para o cenáculo, rapaz. Seja cheio do Espírito Santo. Receba coragem, receba intrepidez, receba a verdade, receba o coração queimar, receba a chama do Espírito acender, ou talvez reacender. Talvez um dia já queimou, talvez um dia já acendeu, mas se apagou com o tempo, a rotina, o dia a dia, a correria. Mas é tempo de voltar ao primeiro amor. Aleluia. Desperta o dom que há em ti, o dom que já queimou, o fogo que já pegou, que pegue outra vez, que queime outra vez. Viva a experiência! Sai do pé do monte, vai para o cenáculo, sai
sai do pé do Monte Sinai, entra no cenáculo, sai do pé do Monte Sinai, congrega, sai do pé do Monte Sinai, fecha a porta do teu quarto e viva a experiência. Deus não te chamou para ser espectador, Deus te chamou para viver, para queimar, para incendiar, para sentir, para ser habitação do Espírito Santo. Viva, viva, viva! Não aceite viver uma vida de espectador, não aceite viver uma vida que todos são cheios do Espírito Santo e você não, todos choram e você não, todos sentem e você não, todos você vê ter o coração queimar e você não. Queime o seu coração também pela presença do Espírito. Xandarabagala, Uerabacalabajorabagala, Xandagai, Ramalaba, Xandarabahai, Ramandarabala, Xandarabahai. Quem tem línguas estranhas? Quem tem línguas estranhas? Robacachapacalaba, Xandarabagalabahai, Ambarabacalabara, Xandarabagalabahai, Robabachaparaba, Chacata, Rabarajaha, Remandara, Suribigá, Rabachabarabá. Aleluia! Não aceite ser neutralizado pela frieza desse mundo. Não aceite ser moldado pela frieza, pelo sistema, pela ideologia, pela internet, por aquilo que o Instagram, pelo que o TikTok te oferece. Viva a experiência, viva a experiência, viva a experiência, viva a experiência. Eu não vou mais pregar, fique em pé comigo, fique em pé comigo. Viva a experiência. Quem está conseguindo sentir o coração queimar? Quem está conseguindo sentir o coração queimar? Quem está conseguindo sentir o coração queimar? Queima de novo, queima de novo, queima de novo, Jesus! Queima de novo, Jesus! Queima de novo, Jesus! Diga aí, pelo amor de Deus, eu não aceito estar frio, eu não aceito a inércia, eu não aceito, eu não aceito, eu quero viver a experiência! Nenhum homem fez eu fazer,